Alagoas tem o pior IDH do país e é o antepenúltimo no ranking do PIB per capita. É um estado pobre e cheio de carências nos serviços públicos e na infraestrutura. Justamente por isso, pesa muito sobre a sua população o atraso na entrega de obras importantes, como postos de saúde, rodovias e creches. Nosso convidado de hoje, o senador Rodrigo Cunha, do PSDB, quer dar prioridade no seu mandato à conclusão dessas obras paralisadas. O desenvolvimento de Alagoas é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, senador, pela sua presença no programa. Silvio, fico feliz de estar aqui conversando um pouco sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Sim, parabéns pela sua eleição. Eu agradeço. Vamos começar com a questão que o senhor elegeu como prioridade, o senhor que é presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e também de Defesa do Consumidor no Senado. Obras públicas paralisadas, senador. Bem, Silvio, eu tenho a plena convicção que hoje um problema tão grave quanto é a corrupção é também a má utilização dos recursos públicos. Então, nós temos aqui vários exemplos de obras inacabadas, de má gestão que é feita com o recurso que chega nos municípios para transformar uma realidade e que muitas vezes, por vários motivos, seja por mudança de gestor, seja por problemas jurídicos na questão do edital, impugnação desses editais, ou às vezes má gestão mesmo, falta de habilidade em prestar contas daquele recurso que chegou em algumas etapas, faz com que o cidadão brasileiro não sinta mudança na sua vida, apesar de ter recursos direcionados para isso. Então, é nossa responsabilidade, e aqui é muito importante sempre falar isso, sempre que eu estou em algum meio de comunicação, para que a gente possa até educar as pessoas, para que as pessoas saibam que a função de um senador, assim como é de um deputado estadual, de um deputado federal e de um vereador, a função tão importante quanto legislar, ou talvez seja até mais importante do que criar novas leis, é fiscalizar. Fiscalizar o quê? Os recursos públicos e os serviços públicos. Então, por isso, hoje eu estou à frente da Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle, Governança e Defesa do Consumidor. Nós já vamos agora dar início a um ciclo de debates com um tema específico, voltado em monitorar, em fiscalizar e buscar soluções para obras inacabadas, iniciando com as creches. Então, nós temos aqui vários relatórios, várias informações da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados e principalmente também de organizações, entidades civis que já têm um mapeamento em loco, vistoriado com fotografias, e fazendo um cruzamento desses dados, nós temos hoje a plena convicção de que apenas creches nesse país, nós temos mais de 1.700 creches que estão paralisadas, atrasadas, ou então não foram entregues no prazo determinado, apesar de ter o recurso já na ponta. Então, por isso, há um compromisso não apenas meu, mas de vários senadores que hoje compõem a CTFC, para que a gente possa criar um momento de debates, chamando para audiências públicas, a princípio em 3 blocos, todos os entes que podem trazer informações e depois, inclusive, ir no próprio local, em loco, nas regiões, verificar o que é que pode ser feito por parte de um agente fiscalizador, que é um senador. A gente sabe o tamanho do problema, mas talvez o público não tenha a noção exata, por isso a gente preparou aqui um infográfico que a gente vai mostrar o tamanho do problema das obras paradas no Brasil. O desperdício e ineficiência são 30% das obras públicas que estão paralisadas no Brasil. Federais, são 12 mil obras paradas. Todas essas obras têm dinheiro no governo federal, dinheiro do contribuinte. Dessas 12 mil obras, 2.800 fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado há alguns anos atrás, justamente para estabelecer essas obras como prioritárias. E mesmo assim, você tem 2.800 paradas só no saneamento, creches, unidades básicas de saúde, mobilidade urbana, rodovias e ferrovias. O espectador está vendo aí os números. Senador, é um quadro muito grave. Concretamente, o que a comissão pode fazer no Senado? Bem, olhando para um quadro como esse, e aqui é só o exemplo de um programa específico. Aqui vamos só mencionar aqui as creches, 400 creches, de um programa que era para ser prioritário. Quando nós determinamos um tema específico, que foi justamente atender
a esse assunto das creches, nós estamos aqui não é apenas olhando o lado da criança, que é muito importante. A gente sabe que é nesse momento de 0 a 5 anos que é formado o conhecimento da criança, né? A sua formação cognitiva é justamente nesse prazo. E, além disso, as mães acabam perpetuando aquilo que aconteceu com ela. Não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de trabalhar, e porque tinham que cuidar das crianças. E isso está acontecendo também agora com seus filhos. Então, é uma necessidade social, é uma necessidade econômica, e olhar para um dado como esse não tem que achar como sendo algo comum. Aquilo que foi prometido tem que ser cumprido, não só apenas do meu estado, mas pelo Brasil inteiro. Já é costume os políticos inaugurarem pedra fundamental, inaugurarem obras de serviço, quando, na verdade, devem inaugurar a obra finalizada, não obras inacabadas. Aqui, olha, só 400, podem ter certeza que essas 400 creches mencionadas aqui nesse relatório foram 400 ordens de serviço. E provavelmente teve todo o staff dos prefeitos pararam com secretariados para ir para lá, para bater palmas, para algo que ia ficar pronto e até hoje não está. E isso é inaceitável nos dias de hoje. Então, por isso que é necessário criar um monitoramento sobre isso, cobrar de quem esteja a responsabilidade. Em alguns casos, a visão mesmo social e o poder político também serve para isso, porque eu já identifiquei várias situações em que apenas pedir uma prioridade absoluta para que o próprio judiciário decida sobre aquela impugnação e dê um encaminhamento, é algo que transforma uma realidade de um ano que estava parado. Inclusive, também é importante mencionar que o próprio CNJ está acompanhando. Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça está acompanhando essas situações. Recentemente, solicitou aos tribunais de contas do Estado para que encaminhassem em que nível está cada obra paralisada. Apenas no meu Estado foram detectados, olha só, os tribunais de contas dos estados encaminharam para as prefeituras, perguntando das obras federais quais aquelas que estão atrasadas e qual o valor delas. Apenas no meu estado de Alagoas são 600 milhões de reais. 600 milhões de reais de obras inacabadas informadas ao Tribunal de Contas do Estado, que agora está encaminhando ao CNJ. Então, é importante ter essa visão. O brasileiro não pode fechar os olhos para isso e não está. Os números aqui do dado assinado recente, quando se pergunta também o que é que o brasileiro espera de um senador, o número 1 é fiscalizar. E é essa a nossa função. Então, espero contribuir à frente da comissão. Não estou sozinho, nós temos lá vários outros senadores extremamente comprometidos com esta causa e é um início de algo que pode ser uma constante. Lembrando também que, até uma frase do John Kennedy, antes da gente perguntar o que o nosso país pode fazer por nós, vamos perguntar o que nós podemos fazer pelo nosso país. Então, o cidadão também, hoje, pode exercer um controle social. Ele pode denunciar, existem várias formas de denúncia para os órgãos de controle, de tirar uma fotografia daquela placa que está lá com a data para ser entregue e não foi entregue, encaminhar também para os seus parlamentares, e aqui eu recebo muitas denúncias nesse sentido, para que a gente possa também fazer o nosso papel. Senador, no caso do Estado de Alagoas, o senhor já adiantou os números aí do que tem de obra parada de questão federal. Citando duas específicas, a duplicação da L-101, que é uma via importante para o turismo e para a produção agrícola também, canavieira do Estado de Alagoas, já que corta todo o litoral e passa por meio de muitos canaviais nessa região, muitas usinas, né, sobretudo na região norte do Estado, e o aeroporto de Arapiraca, que é a segunda cidade do Estado, a mais importante do interior. Essas obras concluídas, o que elas representam para o Estado? E no momento que elas estão paradas, qual o prejuízo que o Estado tem hoje? Bem, ao falar da duplicação da BR-101, eu acho que quase todo o Nordeste ali já está interligado, Alagoas tem boa parte já duplicada, mas há um grande problema em uma área que não consegue duplicar, por mais que o tempo passe, os recursos chegam e as obras não avançam. Então, é esse monitoramento. Nós aqui elegemos algumas prioridades, a prioridade absoluta foram as creches, mas não apenas isso. Então, é algo que está sendo tratado e vai ser tratado também publicamente pela comissão, para que a gente possa averiguar de quem está a responsabilidade, qual é o travamento para isso. Então, essa é a função. A função é identificar para que a gente possa fazer o que você perguntou, levar o desenvolvimento, porque ali você vai escoar toda a produção. E quando você fala em Arapiraca, até ainda pelo exemplo da BR, quando você fala em Arapiraca, Arapiraca é um polo distribuidor para o país inteiro, para o Nordeste ali, a sua localização em termos de logística não tem igual. Ela não faz fronteira, mas é um ponto muito estratégico com outros 3 estados. Então, e é conhecida por isso. Então, você melhorar
a forma de escoar a sua produção é algo indispensável. E se tiver um aeroporto, como tem que ter, porque foi promessa de campanha em vários momentos, foi promessa que não foi cumprida e que tem que ser averiguada. Os recursos existem para isso, não existem, que fase está. Enquanto deputado estadual, criei um sistema de monitoramento para isso, das promessas feitas pelo então candidato ao governo. E é importante dizer isso, Jefferson. Acho que posso até entrar nesse assunto agora, que poucas pessoas sabem, mas todo candidato a prefeito, a governador e a presidente, quando ele é candidato, ele tem que ir em um cartório dizer, se eu for eleito, eu irei fazer isso. É o plano de governo dele. Então, lá em Alagoas, há 4 anos, o governador foi no cartório eleitoral, fez o seu plano de governo com 274 promessas de campanha e eu passei, durante o meu mandato, monitorando essas ações. Criei um sistema, até peço para que as pessoas acessem, ainda está ativo. Monitoralagoas.org, onde ali foi separado por áreas cada promessa dessa e através do pedido de informação que qualquer cidadão pode fazer e necessariamente qualquer agente público tem que responder em até 20 dias, as secretarias me respondiam dizendo, olha, o aeroporto vai ser construído no próximo ano, está sendo construído esse ano, tem R$1 milhão, toda de forma figurada, Sim. Tem R$1 milhão destinado. E eu passava não apenas até essa informação, mas a cruzar com a lei orçamentária, com o portal da transparência, para verificar se estava sendo executado, se realmente tinha previsão no PPA, se estava lá determinado, queria construir, quanto foi executado por cada ano, para saber se ia ser entregue ou não. E aí tem uma classificação dizendo se está parado, se está em andamento, se está atrasado. Então, isso eu sempre fiz. Eu busco ter essa linha de atuação e é algo muito intrínseco, assim, é algo que eu já venho há muito tempo realizando. Antes de ser deputado estadual, eu passei 7 anos à frente do PROCON. E ali o que o PROCON faz? Fiscaliza as empresas. Então, passei da iniciativa privada e fui para o setor público, fiscalizando, e essa é a minha atribuição. E aqui no Senado não é diferente. Estando à frente da Comissão de Fiscalização, podem ter certeza que nosso grande objetivo é fiscalizar, não é para mostrar que está errado e para dar errado, não. É para contribuir e que dê certo. Então, acredito que todos nós temos uma responsabilidade e que não vai faltar energia e força para tornar isso público e principalmente para conseguir esses resultados. Nesses 7 anos que o senhor ficou à frente do PROCON de Alagoas, o senhor chegou à conclusão que o cenário do Estado é mais ou menos o mesmo cenário do Brasil, as maiores reclamações são contra as operadoras telefônicas, os bancos, a mesma coisa, não é, Alagoas? Por quantidade de reclamações, sim, até pela quantidade de clientes, né? Você comparar a quantidade de clientes que tem um plano de saúde com quem tem telefonia, no meu estado, eu acho que 82% das pessoas não têm plano de saúde. Então, a quantidade de pessoas que têm telefone, às vezes tem 2 telefones, né? Então, você tem 3 milhões de telefones. E por isso que a quantidade em si é maior. Mas o que a gente deve observar é também a postura da empresa, né? Se resolve ou não resolve o problema e os problemas regionais que existem. Mas nacionalmente se repete em estado para estado devido à quantidade. E é algo que também é muito inerente à minha atuação, é justamente fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Então há ainda uma demanda reprimida muito grande em todo o país. As pessoas não conhecem seus direitos. E esse é, com certeza, a principal ferramenta que uma pessoa pode ter é a informação. Informação de qualidade, né? Informação de qualidade, para que elas conheçam os seus direitos e passem a exigir. Então, fizemos um trabalho fortíssimo na linha de atuação e elegendo como principal objetivo, à época no PROCON, que defender o consumidor é importante, mas mais importante ainda é levar informação para que ele conheça os seus direitos, sem dúvida nenhuma. A política pública para a saúde em Alagoas também está muito mal, né, senador? Por que Alagoas enfrenta essa situação tão difícil numa área que é tão crítica e tão essencial? Você acabou de dizer, 80% das pessoas do estado não têm plano de saúde. Significa dizer que 8 em cada 10 alagoanos dependem absolutamente do SUS para o seu atendimento. E lá o serviço está muito ruim? É um problema crítico, né? Eu acho que qualquer pesquisa também aponta isso nacionalmente, que a saúde, e não é de hoje, há muito tempo, está entre os itens mais mencionados pelas pessoas como sendo um problema crítico. No meu estado não é diferente. Alguns reflexos podem ser observados até pela quantidade de ações judiciais. Eu acho que quase 100% das ações, ou muito próximo a isso, o cidadão tem direito.
E a Defensoria Pública exerce um papel importantíssimo para dar um amparo a essas pessoas, desde um simples medicamento, um simples medicamento não, todo medicamento é importante, né? Mas assim, medicamentos... que às vezes são medicamentos para doenças realmente que não são graves, né? E não são nem sempre medicamentos caros. Muitas vezes a carência do setor de saúde no Estado chega a esse nível, né? Chega a esse nível e as pessoas não têm um amparo para isso. Então, por isso que buscam muitas vezes a Defensoria para ter acesso a um direito básico, que é o direito à saúde. Além disso, quando se passa a parte do atendimento mesmo, nós temos um hospital geral na capital, é um hospital em que tem verdadeiros heróis ali dentro. Os profissionais da área de saúde realmente se dedicam ao máximo, mas em várias situações tiveram que colocar a mão no bolso para comprar uma luva, pacientes que ficam nas macas quando chegam, ou em cadeiras de roda quando chegam, e aí tem todo um efeito dominó. Muitas vezes a ambulância da SAMU não consegue ir embora e fica uma fila de ambulâncias porque a maca que levou o paciente não foi desocupada e ela não pode ir embora sem a maca. Então, são várias situações em que demonstra que é necessário também ter um olhar não apenas na estrutura, e o Estado está até investindo em 5 novos hospitais, mas nós temos hoje um problema também de pessoal, pessoas que precisam colocar a mão na massa. Com o que nós já temos hoje, já apresenta problema. Então, imagina dar conta de mais 5 outros hospitais. Não que não sejam necessários, mas principalmente organizar agora o que já existe. Teve um caso muito interessante que foi numa maternidade, em uma maternidade de alto risco, em que foram inaugurados, a princípio, 29 leitos, e esses leitos passaram quase 2 anos sem funcionar por falta de profissionais. Então, inclusive, foi inaugurado 2 vezes esse leito. Então, é um absurdo. O ministro da Saúde, inclusive, indo lá para inaugurar. É um absurdo em que as pessoas não podem fechar os olhos para isso, né? Deve exigir respeito, principalmente quando se trata da saúde. Agora tem a questão também da saúde indígena, uma preocupação de tribos indígenas do estado de Alagoas, com um rebaixamento, digamos assim, da atenção à saúde indígena do nível federal para os municípios. E o medo de que os municípios, já na situação que se encontram, tenham menos condições ainda de atender essa parcela da população. Como é que o senhor vê isso? Qual a opinião do senhor sobre isso? Deve ficar no nível federal? Bem, nós tivemos recentemente uma manifestação do Ministério da Saúde, no sentido de ter esse rebaixamento na saúde indígena, um movimento nacional de mobilização, pelo menos até onde eu tenho informação, fez com que também recuasse, pelo menos de imediato, essa atitude do Ministério. Recebi representantes de várias tribos e com a preocupação justamente de que hoje tem um atendimento diferenciado, conseguem resolver com a prontidão, né, com algo muito mais célere, e passando isso para os municípios que hoje já estão sem condições de dar conta com a população que já tem, seria uma situação até previsível de um problema a ser enfrentado. Então, já fiz uma manifestação nesse sentido, já houve um recuo até antes da minha própria manifestação, mas o que é importante é não permitir retrocessos. Conversando com alguns indígenas, eles realmente merecem ter um diferencial, pelo menos do meu ponto de vista. São pessoas que vivem em suas comunidades. Médico na cidade já é difícil, imagina na sua comunidade. Então, eles não sabem muitas vezes se comunicar corretamente quando vão à capital ou vão a algum outro centro, e tem até dificuldade de locomoção para isso. Então, já que é algo que vem funcionando, que dá certo, pelo menos até que se comprove ao contrário, até é interessante, porque em estudos orçamentários sobre isso, não vi o impacto que aconteceria, mas tenho certeza que não vai afetar na condução do país. Então, se está dando certo, se é um público que precisa ter uma atenção diferenciada, acho que deve ser mantida. Senador, existe um bairro em Maceió que está afundando, senador, o bairro de Pinheiros. Que situação está vivendo essas 30 mil pessoas? Bem, é importantíssimo, Silvio, falar sobre isso. O bairro do Pinheiro, aqui a gente não está tratando de um problema localizado, regionalizado, que não diz respeito a esse país. Dizem muito. Nós estamos falando aqui de algo que pode ser uma das maiores tragédias da América Latina, sem dúvida nenhuma, porque há vários estudos realizados em que demonstram que o bairro está afundando, está tendo uma depressão do solo, uma velocidade em alguns locais 60 vezes maior do que acontece normalmente. Essas casas já estão rachadas, as ruas estão afundando, um bairro
praticamente no centro da cidade, da capital alagoana de Maceió. Bairro extremamente tradicional, onde vive mais de 20 mil pessoas, onde tem mais de 2.700 estabelecimentos, onde mais de 1.500 pessoas já saíram da sua residência. Não é nem por precaução, porque elas acham que tem que sair, é porque receberam uma notificação da Defesa Civil dizendo que elas têm que sair, porque elas estão numa área de risco, de alto risco. Inclusive, o Ministério Público Estadual pediu até o desligamento dessa área vermelha dos serviços de energia, de gás e de água, tendo em vista o risco que essas pessoas passam. Então, é uma situação em que várias hipóteses são levantadas. Uma delas é da própria extração mineral, é uma empresa que... Mineração de sal? De sal gema, exatamente, a extração de sal gema, que é feita há quase 40 anos, é um dos indícios, uma das suspeitas é que seja esse, somado com alguns outros casos, como até uma questão tectônica também, que pode ser levantada, mas está assustando toda aquela população que já tem que sair da sua casa. Então, imagina o que é você morar 40 anos numa casa e ter que sair porque a sua casa vai afundar. Então, isso parece algo de filme, mas não é. O afundar que a gente fala também, eu acredito que não seja de um dia para o outro, mas o rachamento, as rachaduras, as fissuras, ela acontece do dia para o outro. Então, alguém pode estar dormindo na sua residência e cair um teto na sua cabeça. Então, algo inaceitável. Inclusive, a determinação já é essa. Não é apenas do Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal também já agiu nesse sentido. Recentemente, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública pediram o bloqueio de 6 bilhões de reais da empresa, como também a suspensão das negociações da venda com a empresa internacional que estava sendo tratada, justamente para tentar dar um tipo de segurança a essas pessoas, caso seja configurado que houve também uma extração mineral que resultou a esse fato. Bom, o senhor já debateu esse assunto na CTFC, na Comissão de Transparência, né? E também já discutiu a questão dos diplomas falsos de EADs. Isso é uma preocupação com todo o país. O senhor já traz essa preocupação do tempo de deputado estadual e agora também já questionou o ministro Vélez aqui no Senado sobre esse assunto. Que soluções o Ministério pode apresentar ou a própria comissão, como trabalhar isso aqui no Senado? E por outro, só complementar a pergunta, o ensino à distância é confiável no Brasil ou o senhor acha que realmente existe uma quantidade muito grande de instituições emitindo diplomas falsos? Bem, é importante, Jefferson Silvio, deixar claro aqui que eu sou extremamente favorável ao ensino à distância. Eu acho que ele tem várias formas de chegar no povo brasileiro, alguns locais em que dificilmente chegaria de alguma outra forma, consegue passar informação e se tem até um monitoramento para verificar a qualidade desse ensino. Então, eu sou favorável ao ensino à distância. O que nós temos é realmente fraude em algumas situações. Em Alagoas, 20 mil pessoas cursaram durante 4 anos algumas disciplinas, alguns cursos, ao final receberam um certificado e na hora de validar junto ao seu conselho, como o Conselho de Educação Física, por exemplo, foi detectado que aquele curso não tinha autorização para funcionamento. Então, essas pessoas, muitas delas procuram o ensino à distância porque o custo é menor, não tem um outro curso na sua cidade e elas querem ser referência, muitas vezes a primeira da família a ter um curso superior. Então, imagina a frustração dessas pessoas. E hoje elas estão com o papel na mão sem validade, não conseguem exercer a profissão para a qual estudaram durante 4 anos. Então, isso que aconteceu em Alagoas com 20 mil pessoas, aconteceu com 60 mil pessoas em Pernambuco, aconteceu com 66 mil pessoas no sul do país, no Pará, ou seja, há uma disseminação dessa forma de ensino que às vezes é uma empresa, fraude, basicamente. É uma fraude, mas só para exemplificar. Às vezes uma empresa tem autorização para funcionar no Rio Grande do Sul, mas abre um posto, vamos dizer, um polo em Alagoas, sem autorização nenhuma, sem monitoramento nenhum, apenas transmitem aquelas imagens e as pessoas não sabem que aquilo ali não será válido, porque ela não preencheu todos os requisitos e não tem autorização do próprio MEC para funcionar naquela localidade. Então, quando elas recebem o certificado como se ela tivesse cursado no Rio Grande do Sul e ela nunca foi nem lá. Então, isso fez com que os conselhos barrassem os registros e fez com que, através do requerimento aprovado por unanimidade, fosse realizada uma audiência pública para debater esse assunto, ali colher as informações e buscar a responsabilidade do Ministério da Educação, que tem sim responsabilidade sobre isso, como também em algumas situações já houve até a chancela desses certificados
por universidades estaduais. No entanto, não era reconhecido porque a universidade reconheceu sem verificar no próprio MEC. Então, gerou um problema social enorme. Essas pessoas estão com prejuízo e precisa com que o Estado também se movimente para isso. Então, também em parceria com o Sistema Nacional, com a Secretaria Nacional do Consumidor, nós aqui vamos buscar soluções, tanto para alertar para possíveis fraudes que possam acontecer, como também para buscar com que essas pessoas que já realizaram o curso façam algum tipo de prova de revalidação e consigam, de fato, pelo menos diminuir todo esse problema. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado e agradeço também ao colega Jefferson Dalmoro pela participação. Eu agradeço, estarei sempre disponível. Muito obrigado. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.